versículo 1. O segundo texto nós vamos encontrar em Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1, e vamos destacar também o segundo. O terceiro e último, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Encontramos, igreja? O irmão abençoado pode fazer a primeira leitura. Eclesiastes 12, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Outro irmão vai ler a profecia de Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Aleluia. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim a bendita palavra do Senhor: não apagueis o espírito. Noutras versões bíblicas nós podemos encontrar: não extingais o espírito. Amém, igreja? Amém. A igreja pode tomar assento. Oremos ao Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Toda honra e toda glória pertence a Ti. Não há na terra, no mar ou noutro lugar semelhante um Deus que se compare a Ti em poder, graça e sabedoria. Pai amado, nós Te louvamos porque os céus manifestam a Sua glória e o firmamento anunciam as obras das Suas mãos. Te louvamos porque o Senhor nos amou primeiro, desde o ventre das nossas mães. Te louvamos porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Te louvamos porque o Senhor é a essência do avivamento na Sua igreja. Te louvamos porque o Senhor conhece perfeitamente os nossos caminhos. O Senhor conhece as nossas andanças. O Senhor conhece as nossas debilidades. O Senhor conhece os nossos fortes. Mas nesta manhã, Senhor, antes queremos reconhecer a nossa condição de pecadores. Pai amado, perdoa-nos e purifica-nos. Não nos lances fora da Tua presença, Rei eterno, mas venha nos lavar e nos purificar de toda injustiça, porque nós somos pecadores. A mesma boca que nós louvamos é a mesma boca que nós blasfemamos o Teu nome. É a mesma boca que nós entristecemos o coração do nosso próximo. E assim ainda nós temos a ousadia de dizer que amamos ao próximo. Pai amado, tenha misericórdia das nossas vidas, porque nós não sabemos amar como convém, Senhor. Nós não sabemos amar como convém. O nosso amor é aparente. Deus eterno, venha nos purificar. Tenha misericórdia da Tua igreja. E quando eu falo da Tua igreja, eu falo de cada irmão à esquerda e à direita. A igreja não são as quatro paredes, Senhor dos exércitos. Santifica-nos com a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E diz assim a Tua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará para sempre. Pai amado, nesta hora, tenha liberdade de agir neste lugar. Venha trazer uma palavra de bênção, uma palavra de conforto para o Teu povo, uma palavra não só para o Seu povo, mas também para a pessoa que fala. Deus amado, no nome de Jesus Cristo, importa que eu diminua, importa que eu baixe, e o Senhor cresça na minha vida, para que a Sua glória, Senhor dos exércitos, possa se resplandecer. E a Tua palavra nos diz assim: operando, Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Louvado seja o Teu santo nome. E a igreja de Cristo glorifica o nome de Jesus Cristo com as palmas. Aleluia. Saúdo, amada igreja de Cristo, com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao meu Deus
por me dar essa oportunidade de hoje, num dia especial. Especial porque hoje é o culto da juventude, e a juventude é forte, a juventude é avivada, a juventude é aquela que desde os primórdios das civilizações sempre teve um papel preponderante na construção de uma sociedade justa, de uma sociedade mais inclusiva, de uma sociedade de paz, igualdade e progresso social. A juventude é aquela que sempre fez a diferença, a juventude é aquela que sempre contribuiu, direta ou indiretamente, para a evolução dos povos. Louvado seja o nome do Senhor. Também quero agradecer ao convite que me foi formulado pelo irmão Carlos, em nome da juventude. Eu agradeço pela vida do irmão Carlos e a todos aqueles que com ele procuram liderar este barco que se chama juventude. Eu acredito que não é fácil liderar uma juventude com vários talentos, uma juventude com vários valores, uma juventude fantástica, uma juventude com muitas pessoas sábias. Que o Senhor continue a abençoar o irmão Carlos e a todos aqueles que com ele procuram levar esta juventude. Também agradecer à igreja que sem hesitação aceitou que fôssemos nós. Eu agradeço na pessoa do Diácono Mota, o nosso pastor local. A igreja aceitou sem hesitação que fosse o irmão a trazer aqui essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Antes, Igreja de Cristo, antes de começar a pregar, eu gostaria de tecer algumas considerações em torno do encontro que as mulheres tiveram ontem. Nós não vamos falar da vestimenta da mulher cristã e a moda. Gostaria de dizer que todos aqueles que não compareceram nessa atividade perderam. Perderam porque a oportunidade foi única. Perderam porque as mulheres tiveram a oportunidade de ampliar a sua tenda. Perderam porque as mulheres saíram cada vez mais revestidas do Espírito Santo. Eu tenho fé, eu acredito, embora não tenha participado, porque a atividade foi destinada exclusivamente para as mulheres. Louvado seja Deus por isso. A igreja não vai parar pelo facto da irmã não ter participado. A igreja vai continuar a crescer. É assim porque o Espírito Santo age independentemente do número. Louvado seja Deus. E a todas aquelas irmãs que não participaram, talvez eu gostaria de deixar uma palavra. A moda para a mulher cristã é Jesus Cristo. E ponto final. Moda para a mulher cristã é Jesus Cristo. Não importa se você tem um cabelo mais escuro, se tens o cabelo amarelo, se tens um cabelo vermelho, isso não interessa. Não interessa se você tem aquela saia que quando passa na cidade universitária, todos os homens ficam a olhar, pasmados, e ficam todos babados. Isso não é moda para a mulher cristã. Moda para a mulher cristã é ter um verdadeiro relacionamento com Deus. É ter um verdadeiro compromisso com Deus. Isso é que é moda. Outras coisas não é moda. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Amados, quando lemos a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, amados, Deus nos exorta a lembrarmos-nos do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. Mas gostaria antes de dizer que o livro de Eclesiastes é também conhecido como o livro do pregador, cujo autor é indeterminado, mas que alguns teólogos atribuem a autoria desse livro a Salomão. Nós sabemos que Salomão foi rei de Israel. Salomão foi filho de Davi. Salomão foi aquele que durante a sua caminhada, a Bíblia registrou que ele não pediu muita coisa, mas pediu unicamente sabedoria. Sabedoria para conduzir o povo com discernimento, sabedoria para conduzir o povo como convém aos olhos de Deus. Salomão foi alguém fantástico. E hoje nós lemos um trecho daquilo que Salomão escreveu. Amados, o segundo texto nós lemos em Abacuque. O nome Abacuque
vem do grego e quer dizer abraçar. Abacuque foi um profeta que viveu nos tempos do reinado do rei Joaquim em Jerusalém. Judá estava desviada. Judá estava distante do caminho de Deus. Judá estava pervertida. Judá deixou aquilo que são os desígnios de Deus para se apegar aos seus próprios desígnios. Foi assim que durante essa caminhada muitos profetas passaram em Judá. Profeta Jeremias fez várias lamentações. Isso nós podemos constatar em Lamentações de Jeremias. E desta vez foi o profeta Abacuque. Abacuque, vendo aquilo que estava a se passar em Judá, ele fez uma oração e começou da seguinte forma: Senhor, tenho ouvido o teu clamor e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembre-se das tuas misericórdias. Essa foi a oração de Abacuque. Aleluia! Amados, só se aviva alguma coisa que provavelmente esteja morta. Só se aviva alguma coisa que provavelmente não tenha ânimo. Só se aviva alguma coisa que provavelmente não tenha força para andar. Só se aviva alguma coisa que talvez perdeu a sua essência na totalidade. Daí que Abacuque orou para que o Senhor avivasse a sua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a tornasse conhecida perante as nações. E na sua ira que o Senhor se lembrasse das suas misericórdias para com aquele povo. Em relação ao terceiro texto, amados, o apóstolo Paulo funda a igreja de Tessalonicenses. A igreja de Tessalonicenses estava localizada na cidade de Tessalônica. Paulo foi o fundador dessa igreja. Amados, no princípio, essa igreja estava a crescer espiritualmente, porque estava lá o apóstolo Paulo. No princípio, essa igreja havia homens comprometidos com a palavra de Deus. Havia homens compromissados com o evangelho de Cristo. Havia homens que oravam. Havia homens que jejuavam. Havia homens que meditavam a palavra de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo sai da igreja de Tessalonicense, e porque o apóstolo Paulo foi missionário, e nós sabemos que o trabalho do missionário é ir propagar o evangelho de Cristo a toda criatura. Paulo não ficava num sítio. Paulo fundava a igreja e ia para outros lugares. Paulo queria saber como é que essa igreja que ele havia fundado se encontrava na fé. Por isso, Paulo atribuiu uma incumbência ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, vai à igreja de Tessalonicenses, vai lá confirmar como é que o povo está. E Timóteo foi para a igreja de Tessalonicenses. E quando Timóteo chegou àquela igreja, ele se decepcionou na totalidade. Ele disse: não é isso que o meu pai na fé me disse. Essa igreja está pervertida. Essa igreja está completamente desviada. Apareceram os filósofos começaram a filosofar e o povo deixou-se levar. Essa igreja não é aquela que o meu pai na fé fundou. Há homens que estão a casar com 3 mulheres. Há homens que estão a casar com 2 mulheres. E Timóteo vai novamente ao encontro do apóstolo Paulo e faz o relatório. E foi por intermédio desse relatório que o apóstolo Paulo escreve essa carta. E hoje nós lemos um trecho dessa carta no versículo 19. Não apagueis o Espírito. Aleluia! Não apagueis o Espírito. Foi a mensagem que o apóstolo Paulo envia à igreja de Tessalonicenses. Amados, onde que você apagou o Espírito Santo? A palavra Espírito, se reparares bem, não está escrita em letras minúsculas. Espírito Santo, Espírito na Bíblia, a inicial é com letra maiúscula. Esse Espírito é aquele
aquele que faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia, igreja. Esse Espírito é o mesmo que desceu na igreja, nos Atos dos Apóstolos. Esse Espírito é o mesmo que desceu no Pentecoste. Esse Espírito é o mesmo que inundou aquela igreja na altura. E esse Espírito que hoje muitos de nós decidimos apagar. Você vai compreender onde é que apagaste o Espírito. Você vai compreender onde é que apagaste o Espírito Santo. Aleluia! Amados em Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, quando a igreja apaga o Espírito Santo, só resta a estrutura de igreja, já não existe mais nada. E quando eu falo de igreja, eu não estou a falar dessa denominação pentecostal, eu estou a falar de cada irmão aqui. Cada irmão aqui é membro do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos corpos. Quando você apaga o Espírito Santo, você já não é a mesma pessoa. Você pode fingir, mas Deus te conhece perfeitamente. Você pode fingir, mas Deus sabe onde é que você apagou o Espírito Santo. Você sabe perfeitamente onde é que tem se desviado. Nós não precisamos fazer papel ridículo. Você sabe. Você sabe onde é que estavas ontem. Você sabe onde é que dormiste. Se dormiste na farra, você sabe perfeitamente. Se dormiste a se prostituir, você sabe perfeitamente. Se dormiste a bruxar, você sabe perfeitamente. Se dormiste a estar na roda dos escarnecedores, a falar mal do irmão A, do irmão B, Deus sabe perfeitamente. Eu não preciso te perguntar, porque você sozinho se denuncia. Aleluia, igreja. Deus quer mudar as nossas vidas. Deus quer trazer um avivamento no seio da sua igreja. Deus quer fazer você uma nova criatura. A Bíblia fala no livro de Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Igreja gloriosa de Cristo, Deus nessa manhã quer cear conosco. Deus nessa manhã quer fazer uma obra tremenda na sua vida. Mas importa que você abra o seu coração para que o Espírito Santo entre e faça aquilo que lhe apraz. Importa que você diminua hoje e agora para que o Espírito Santo tenha a liberdade de mudar a sua vida. Deus quer trazer uma mudança de 360 graus na sua vida. Isso é profundo, meu irmão. Se roubavas, Deus quer que você já não faça parte dos gatunos. Deus quer fazer isso. Mas depende de mim, depende de ti e depende de nós. Aleluia, Igreja de Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Palavra viva. Amados, João contava uma história. Havia um cego de nascença. Ele não conseguia enxergar. Provavelmente lhe faltava alguma coisa para que pudesse contemplar as glórias e a graça de Deus, tal como os outros podem contemplar. E os discípulos de Jesus Cristo começaram a questionar: mestre, quem pecou? Os discípulos procuravam já culpado, como é habitual nos dias de hoje. Como é habitual, quando alguém está a passar por uma dificuldade, a primeira coisa que nos deparamos são os acusadores. Mas quem pecou? O que se fez? O que esse indivíduo andou a fazer? Jesus Cristo disse: nem ele, nem os pais dele pecaram.
Tudo isso está a acontecer para que nele se manifestem as obras de Deus. Aleluia! Aquele cego, quando viu Jesus Cristo, quando ouviu Jesus Cristo a passar, ele sentiu. Ele foi ao encontro de Jesus Cristo. E Jesus Cristo lhe mandou para ir ao tanque de Siloé, lavar a cara. E ele obedeceu. E esse indivíduo ficou sarado no nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes, a igreja não consegue estar avivada devido à desobediência. A desobediência tomou conta da igreja de Cristo. Amados, vou vos contar um segredo. O pecado da desobediência é a mesma coisa que o pecado de feitiçaria. O feitiço e o desobediente, o feiticeiro e o desobediente, para Deus, são famílias do mesmo saco. Aleluia! São famílias do mesmo saco. Se você não é bruxo e és desobediente, não se vangloria a dizer que talvez você está numa condição privilegiada. Todos nós precisamos de nos arrepender. Amém. A Bíblia fala no livro de Apocalipse 2, versículo 4 a 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Senão a ti virei, retirarei de ti o seu castiçal. Retirarei de si o seu candeeiro, noutras versões, se não se arrependeres. Deus nessa manhã está nos dando uma oportunidade para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Deus nessa manhã está nos dando uma oportunidade para que nós mudemos de vida, para que nós não possamos continuar a ser escravos do pecado. A Bíblia fala que quem ama o pecado é escravo do pecado. Quem é escravo não tem liberdade. Quem é escravo não pode decidir por si mesmo, se não perguntar no seu Senhor. E alguém que está no pecado está na escravidão. Aleluia, Igreja de Cristo. Deus quer te tirar dessa escravidão. Deus quer te tirar dessa escravidão. A Bíblia fala no livro de Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E quando a Bíblia fala que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, a Bíblia não está a falar que o Senhor vai fazer só uma coisa e vai deixar de fazer outra coisa. A Bíblia está clara. O Senhor tudo fará. O Senhor tudo fará. Você só precisa de entregar a sua vida para o Senhor. Amados, uma coisa que me impressiona nos dias de hoje é que a igreja do século 21 é uma igreja cômoda. É uma igreja que se conforma com coisas mundanas. Amados, a Bíblia fala que todo aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é ciumento. O nosso Deus não reparte a glória dele com nenhum capeta. Aleluia! O nosso Deus não reparte a glória dele com ninguém. O nosso Deus quer aquilo que é separado para ele. E você terá a oportunidade de compreender o que é o avivamento. Amados, nesta tarde, nós vamos meditar debaixo do tema que diz: reaviva-nos, Senhor, espiritualmente. Diga em voz alta: reaviva-me, Senhor, espiritualmente. Repita: reaviva-me, Senhor, espiritualmente. Diga com fé, com convicção de vitória. Amados, o que é avivamento? Avivamento é um período de tempo em que os filhos e todos aqueles que amam a Deus se voltam para Deus em oração, em meditação, em jejum. Avivamento é um tempo em que a igreja de Cristo se volta para aquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Avivamento é um tempo em que a igreja de Cristo se prostra completamente a Deus, renunciando à sua natureza carnal, renunciando à sua natureza pecaminosa e se achegando a Deus, pedindo a mão poderosa do Senhor. Uma mão que está sempre disposta para nos libertar. Uma mão que está sempre disposta para nos salvar. Isto é que é avivamento. E por que nós precisamos de nos reavivar?
precisamos de nos reavivar, porque um dia a igreja foi avivada. Precisamos de nos reavivar, porque um dia a igreja foi avivada no Pentecoste. Aleluia, Igreja de Cristo. Hoje, muitos apagam o Espírito Santo. Apagando o Espírito Santo nas nossas vidas, é impossível o avivamento acontecer. Apagando o Espírito Santo nas nossas vidas, é impossível você estar avivado. Apagando o Espírito Santo na sua vida, é impossível você estar avivado. Amados, João Batista, quando pregava no deserto, João Batista não ia ao encontro das pessoas. As pessoas vinham ao encontro de João Batista. Por quê? Porque João Batista estava cheio do avivamento. João Batista estava cheio do avivamento. As pessoas iam lhe consultar. Rabi, as pessoas iam lhe consultar sobre alguma coisa. E hoje, quando alguém é avivado, também o mesmo acontece, tal como João Batista. Onde que você apagou o Espírito Santo? Amados, será que nós apagamos o Espírito Santo na busca da prosperidade? Será que nós apagamos o Espírito Santo na conquista dos bens materiais? Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Ser rico não é pecado. Ser rico não é pecado. Nós podemos ser ricos, sim, com trabalho, honestidade e dignidade. Se você é rico roubando os outros, fica a saber que de nada te servirá essa riqueza. Você, com tua riqueza, todos vão para o inferno. Aleluia. A Bíblia fala no livro de São Mateus 6, capítulo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Estas e outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas das vezes as pessoas estão mais preocupadas em buscar as coisas materiais. A igreja hoje, algumas igrejas, obviamente, porque isso não acontece aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aqui a mensagem é clara, eu confrontei isso. Há igrejas hoje que se preocupam mais com as coisas materiais. O evangelho é voltado para a prosperidade. E o engraçado em tudo isso é que alguns pastores têm que apresentar contas. Se no final da semana o dinheiro não chegar, é escândalo, é luta. Aí todos entram em pancada. Mas não é isso que Deus quer. A igreja não está avivada porque hoje os homens estão mais preocupados com as coisas materiais do que propriamente com aquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Amados, deixa-me vos dizer que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Nós não precisamos viver de um evangelho de prosperidade, porque hoje a nossa luta não é acumular tesouros aqui na terra. A nossa luta é fazer um percurso sem igual, fazer um percurso que agrada a Deus, porque nós somos peregrinos nesse mundo. E como peregrinos que nós somos, um dia a morte vai bater a porta do irmão que está a falar, um dia a morte vai bater a porta da irmã que está da esquerda ou da direita, um dia a morte vai bater as nossas portas. E quando a morte bater a sua porta, onde é que você estará, meu irmão? Ainda se pergunta mesmo, onde é que eu estarei? Se a morte bater a porta, bater a minha porta agora, onde é que eu estarei? Estarás nos céus? Ou estarás aonde? Não sou eu que estou a dizer. Estarás nos céus ou estarás aonde? Ou estarás no inferno, meu irmão. Você não tem noção do que é inferno. Então, o que é que te falta para se converter verdadeiramente? O que é que te falta para deixar de ser um crente teórico? O que é que te falta para se converter de corpo e alma? O que é que te falta, meu amado, para você abraçar com duas mãos a causa do Evangelho de Cristo? A causa da justiça. O que é que te falta? Muitas das vezes você se diz cristão, mas você é aquele que defende a mentira. Que tipo de cristianismo é esse? Cristianismo de mentira, meus irmãos. Que tipo de cristianismo é esse?
Em que o irmão está na igreja, mas depois o irmão lá na esquina está a defender a mentira. Que tipo de testemunho nós podemos passar para aqueles que querem receber, querem aceitar esse Cristo como Senhor e Salvador? Tudo depende de ti e tudo depende de mim. Na verdade, você sabe onde é que apagaste o Espírito Santo. Muitos apagaram o Espírito Santo na bebida. Bebem demais. E se aqui a igreja colocasse um bafômetro para ver quem está bêbado, provavelmente alguns, o cronômetro devia atingir mesmo. Por quê? Porque as pessoas hoje apagaram o Espírito Santo por causa da bebida. Meu irmão, bebida não é solução para a sua vida. Se converta hoje. Bebida não é solução para você dar a volta aos problemas que assolam a sua vida, meu irmão. Muitos apagaram o Espírito Santo no namoro. Homens que têm 3 namoradas, meninas que têm 3 namorados. Um é o chique, outro acho que é o choco, acho que o outro é o chuque. Um paga carro, o outro paga as contas e o outro faz tudo. A igreja já percebeu. Misericórdia. Deus não te fez para se prostituir. Isso vai diretamente para a própria juventude. Deus não te fez para rodar de homem a homem. Não. Deus não te fez isso. Não despreza a tua mocidade, jovem. Valoriza a tua mocidade. Procura andar como é digno de um verdadeiro adorador. Não dá lugar ao diabo. Não dá lugar a vários namorados. Isso não dignifica o ser cristão. Isso contraria completamente a natureza de Deus. Por que você tem que namorar com 2? Por que você tem que namorar, deixa? Isso é falta de convicção. Se não estás preparada, jovem, não namora. Medita só. E o resto depois te será acrescentado. Aleluia, igreja. Onde é que apagamos a presença do Espírito Santo? Alguns papás apagaram a presença do Espírito Santo no casamento. Quando não eram casados, buscavam, meditavam, eram fervorosos, era uma vida de admiração. Mas depois do casamento, regressou do trabalho, é dormir e está a ressonar. Muitos pais apagaram a presença do Espírito Santo no casamento. Alguns pais apagaram a presença do Espírito Santo no casamento. Anteriormente eram só palavras bonitas. Eu te amo. Tu és a rosa do meu jardim. Tu és a pedra angular que qualquer construtor. Mas depois do casamento, a mulher só errou em alguma coisa. Sua porta, só não será mais quanto. Eu não te disse. Eu também não gosto disso. Não como mais. Os pais apagaram a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Como é que um pai, ao invés de amar a sua mulher, bate? Alguns pais batem mesmo as mães. As mães só não falam, mas as mães algumas vezes costumam mesmo apanhar. Como é que o Espírito Santo vai agir nessa família? Como é que vai se cumprir aquela palavra que está no livro de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se quando as famílias estão ali, é tudo bem, mas a noite é surra, de verdade. Havia um homem que levava uma vida de mentira. Há 2 anos, ele disse na sua esposa: eu ganho 30 mil kwanzas. Eu não sei se foi Deus ou foi Satanás. Isso também não me interessou. Mas ele foi assolado com uma doença. Uma doença de 3 meses.
E ele teve que ficar no hospital e teve que dar os cheques na mulher para a mulher passar a fazer os levantamentos. E a mulher confirmou que o camarada ganhava 70 mil kwanzas. E a mulher, aquilo como é um segredo antigo, a mulher retirava dos 70 mil kwanzas 40 mil kwanzas e entregava no marido. Está aqui, marido, meu amor, os 30 mil kwanzas que tu ganhas, honestamente. O homem não falou nada, ele disse, se calhar vou lhe apanhar. No outro mês, ela não vai conseguir me tirar nenhum dinheiro. O segundo mês foi a mesma coisa. O salário saiu, a mulher retirou novamente os 40 mil kwanzas. O homem começou já a ficar nervoso. É para a mulher, eu acho que vão ter que me dar já alta. Isso aqui não está bom. No terceiro mês, a mulher fez a mesma coisa. E o Senhor começou a chorar. Basta! Mulher, estás a me roubar demais. Eu andei o tempo todo a te mentir. Eu não ganho nada 30 mil kwanzas. Eu ganho 70 mil kwanzas. Por favor, me devolva só aquele remanescente. A mulher disse que não. Eu não gastei. Eu só queria pelo menos fidelidade. Alguns apagam o Espírito Santo na fidelidade. Alguns são infiéis. Alguns não conseguem, digamos, nutrir ou valorizar aquela confiança que o outro nubente ofereceu. Não conseguem. Por quê? Porque a mentira tomou conta da vida do casal. E deste modo, a igreja nunca vai ficar avivada. E deste modo, a igreja nunca vai crescer espiritualmente. Deste modo, a igreja nunca vai caminhar. Porque vai ser sempre assim. Pecou, levanta. Pecou, levanta. Mas o indivíduo já sabe que eu vou pecar novamente. Isso é uma autêntica barbaridade. Igreja, escolhi hoje a quem servir. Ou a Deus ou a Satanás. Mas eu vos aconselho a escolher a Deus. Vos aconselho a escolher a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Esse é o conselho prático que eu quero passar para você. Deus quer te fazer uma nova criatura. Deus quer te fazer uma criatura diferente. Uma igreja avivada é uma igreja transformada. Uma igreja avivada é uma igreja purificada. Uma igreja avivada é uma igreja inclusiva. Uma igreja avivada é uma igreja que tem a presença do Espírito Santo. Onde é que apagamos a presença do Espírito Santo? Isaías 64:4, a Bíblia fala que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O nosso Deus trabalha por nós. Quando nós pensamos que talvez o nosso Deus está a dormir, nos enganamos. O nosso Deus não está a dormir. Tal como Satanás anda 24 sobre 24 horas a procurar a quem tragar, o nosso Deus também está preparado. E Jesus Cristo fala que devemos trabalhar enquanto é dia. Mas qual é o dia que Jesus Cristo se refere? Amados, o dia tem 24 horas, certo? O dia começa às 0 e termina? Não percebi, igreja. Ok? Começa às 0 e termina às 23 e... Jesus Cristo não te disse que às 23 horas você não pode trabalhar para Ele. Jesus Cristo não te disse que às 21 horas tu não podes trabalhar para Ele. O que é noite? A noite vem em que ninguém pode mais trabalhar. Noite é morte. Noite é escuridão. Noite é dificuldades. Antes que a noite chegue na sua vida, comece a trabalhar para Cristo. Juventude, vamos abraçar a causa de Cristo. Vamos trabalhar para Cristo nos dias da nossa mocidade. Há prazer nisso. Por mais que as pessoas te chamem nome, há prazer nisso, meus irmãos. Não troque a glória de Deus com qualquer coisa pequenininha.
Não troque a glória de Deus com qualquer prazer temporário. Deus tem o melhor para a sua vida, juventude. Mas tudo depende de ti. Havia um senhor que bebia muito. O pastor sempre lhe aconselhava: irmão, cuidado com a bebedeira. Um dia desses, essa igreja convidou um pastor para pregar. E quando o pastor pregava, o irmão que bebia muito, em tal dia vinha já completamente ressacado, dormiu, apagou. O irmão pegou um sono profundo e se mijou. Oxalá que você não espere se mijar para se converter, meu irmão. Aquele irmão disse: eu nunca mais vou beber, em nome de Jesus. Para se mijar, eu sou mais velho. Pá, essas faltas de respeito eu não sei. O irmão nunca mais bebeu. Mas será que só tem que acontecer alguma coisa de errada nas nossas vidas para nós compreendermos o valor de Deus nas nossas vidas? Muitos apagaram o Espírito Santo nos quimbandeiros, nas santas, nas feiticeiras, nas adivinhas. Eu quero vos contar um testemunho verdadeiro. No dia 24 de janeiro de 2015, o meu pai contraiu uma AVC total, uma trombose total. O meu pai é alguém muito ligado a desporto. Há 26 anos, ele tem uma vida de desporto ativa. E os médicos dizem que há pouca probabilidade de alguém que está sempre a se movimentar contrair esse tipo de doença. Uma AVC total. O meu pai, ele disse para minha mãe: Rebeca, eu não consigo me levantar. E a minha mãe pensou que fosse mentira. Como meu pai é muito brincalhão, disse: não, você só está a mentir. A minha mãe levanta da cama, vê o meu pai, ele está num sítio X. Eu só disse: quem levar o meu pai no quimbandeiro vai ser acusado. Eu vou abrir um processo contra ele. Os mais velhos: você é maluco? O teu pai vai morrer? Você não gosta de seu pai? Você não sabe mais quanto? Eu disse: meus amados, queridos tios, essa doença não é da medicina legal. Essa doença é doença espiritual. Se meu pai ir para o hospital, ele vai morrer. Se calaram. Ficamos um mês em casa. Oração, oração, oração. Batalha, batalha. Depois de 5 meses, quando eram 13 horas de uma sexta-feira, o meu pai fez uma paragem cardíaca. A minha mãe, ela está há muito tempo no Ministério da Saúde, ela compreende tudo isso. Ela disse: olha, o vosso pai está a morrer. Eu disse: em nome de Jesus Cristo, esse senhor não vai morrer. Esse ainda tem muito para fazer por nossas vidas. Eu peguei na cabeça do meu pai. Eu disse: em nome de Jesus Cristo, se existir um demônio alojado no seu corpo, saia agora. O meu pai gritou. Ele disse: olha o fulano de tal, olha o fulano de tal está a sair, olha o fulano de tal está a sair, em nome de Jesus Cristo está a sair. Viu aquele que estava no corpo dele. E o segundo dia, o meu pai começou a andar. Alguém que tinha AVC completa, para ir à casa de banho, ele agarrar 4 homens. Se o meu pai fosse no hospital, provavelmente morria. Depois de 2 meses, o meu pai começou a conduzir. O 3º mês, o meu pai voltou à vida normal. Na praia, onde há sempre um aglomerado de jovens, em que o meu pai dá alguns exercícios, aquilo voltou à vida normal. Para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. Mas vocês não imaginam
a batalha que eu tive que passar, meus irmãos. Vocês não imaginam a batalha que eu tive que enfrentar. Tio não sei de onde, aquilo é mesmo me acusar. Você não é nada. Você acha que és o mais sábio? O teu pai está a morrer. Nós temos que ir na tia fulana. Eu disse que não. Eu não consulto adivinhas. Em nome de Jesus Cristo. E muitos apagaram o Espírito Santo ao consultar os quimbandeiros. O único que salva, meu irmão, é Jesus Cristo. O único que salva é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único detentor da cura. Se Deus quisesse que meu pai morresse, ele devia morrer. Mas Deus não quis. Pela sua infinita graça e misericórdia. Amados, eu vou terminar. Mas vou contar mais uma história. Eu gosto muito de história. Porque o meu pai sempre nos ensinou várias histórias. E enquanto nos ensinava histórias, ele nos ensinava também. A certa altura, ele viu-se na necessidade de ir para o hospital. Mas quando foi ao hospital, ele escondeu a outra parte da ferida. Só mostrou a ferida do pé direito. Do pé esquerdo não mostrou. Cobriu com a calça. Esse indivíduo foi tratado, essa ferida. Mas um outro dia, ele acabou por morrer. Acabou por morrer porque não suportou a dor da ferida que estava no outro lado. E agora eu pergunto à Igreja de Cristo: a quem deve ser imputada a responsabilidade por esse indivíduo que morreu? Ao médico ou a ele próprio? Ali está, a ele próprio. Muitas das vezes, amados, nós nos esquecemos de que o verdadeiro hospital é a igreja. A igreja é o verdadeiro hospital. Os fármacos são as orações. Os fármacos são as meditações. E o médico é Jesus Cristo de Nazaré. Neste dia glorioso, em que a juventude está reunida para ovacionar o santo nome de Jesus Cristo, eu quero te fazer um convite. Talvez um convite de alguém que seja atrevido. Se a tua ferida é bruxar os outros, diga para Cristo: Cristo, a minha ferida é bruxar os outros. Se a tua ferida é fazer fofoca, diga: a minha ferida é de um fofoqueiro. Eu sou fofoqueiro. Nada me passa nessa vida. Se a tua ferida é de se sentar na roda dos escarnecedores, diga assim: Jesus Cristo, eu já me sentei demais na roda dos escarnecedores para falar mal do irmão A ou do irmão B. Se a tua ferida é roubar os outros, professor Gatuno, diga mesmo hoje: basta, Jesus Cristo, a minha ferida é roubar, eu sou Gatuno. Eu me envolvo com as alunas para lhes atribuir alguma nota. Jesus Cristo conhece a tua ferida. Mas importa que tu se denuncies. A Igreja de Cristo pode se colocar em pé. A Bíblia fala que buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Amados, nesta tarde, Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Mas tudo dependerá de si, tal como eu disse no princípio. O avivamento na Igreja de Cristo só vai chegar quando nós nos disponibilizarmos totalmente para cooperar nessa obra de Cristo. O avivamento só vai chegar na sua vida e vai contagiar a sua família se você se disponibilizar para essa obra. Entrega o teu caminho ao Senhor, meu irmão. Comece a clamar. Peça perdão a Jesus Cristo, que Ele vai te perdoar. Porque a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezaria. O Senhor pode fazer muito mais na sua vida. Peça a Deus. Clame a Deus e Ele te responderá. A Bíblia fala no livro de Crônicas
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer te perdoar. Mas clame com fé. Clame com fé.